eu quero falar hoje é do princípio revelado, que traz esse paralelo entre o Adão e o Noé. A pergunta que o irmão Serginho fez a respeito da história de Noé, né? O que acontece na história de Noé, eu falei que eu guardo aqui, que eu trago de entendimento aqui, que o que mais me serve aqui é o princípio da criação, que ele revela em Adão e ele firma esse princípio aqui em Noé. Que é Gênesis 1 em Adão e Gênesis 8, né? Em Noé. Então vamos ver. Ó, em Gênesis 1, capítulo 1, o, o versículo de número 26, não, 27, fala assim, ó, Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, o homem foi criado à imagem de Deus, macho e fêmea ele foi criado. O homem à imagem de Deus. Esse homem não é um indivíduo, mas é o coletivo, é a humanidade criada à imagem de Deus. E Deus os abençoou. Então, o homem ele não veio ao mundo para ser abençoado, ele foi abençoado na sua criação. Todo ser humano ele é abençoado na sua origem, é abençoado na sua criação. E isso é um princípio que eu comento com os irmãos, o princípio. É esse princípio que Deus ele traz aqui quando é dito na criação. O homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus e ele já é abençoado na criação. Então isso a gente tem que saber e tem que viver isso, tá? Isso aqui é uma grande realidade. O homem ele é abençoado na criação. E aí no versículo 28 ainda é dito assim: E Deus os abençoou, e os abençoou. Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Vou ler só esse versículo aqui, tá, irmãos? Então, na criação, o homem ele já foi abençoado, e esse homem recebeu uma palavra eterna, que é um princípio. Esse homem ele é frutífero, ele tem que frutificar, ele é um multiplicador, ele precisa multiplicar, ele é a pessoa que enche a terra. Ele é o responsável pelo enchimento da terra. Enchimento do quê? De tudo aquilo que é a ausência da terra em relação e a respeito da revelação do que Deus é, de quem é Deus. Então, isso é uma obrigação, é uma responsabilidade do homem. Então, qualquer outro ser criado, ele não tem a responsabilidade de encher a terra. Não tem. Se você pegar qualquer animal, ele não tem essa responsabilidade. O homem tem essa responsabilidade. É um princípio que foi dado é, por intermédio de Deus para que o homem possa ser esse agente que frutifica, que se multiplica e que enche a terra. Então, esse aqui é um princípio. Guarda isso, tá, irmãos? Esse princípio tem que ser guardado. O que acontece então? A história vai fluindo. A linha do tempo vai acontecendo. Chega um momento em que a história mostra que Deus está irado, né? Segundo a história, e ele resolve acabar com a humanidade, e ele conserva então uma família, a família de Noé. Essa foi a questão colocada pelo irmão Sérgio. Então, o Noé, ele é também um agente de revelação desse princípio. E nós vamos ler isso agora em Gênesis capítulo 8, no versículo 15, onde é dito assim: Então Deus falou a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo.
Então, nota aqui, irmão Serginho. Na arca estava a família de Noé, os filhos de Noé, já com as suas mulheres, né? Para a gente não ter dúvida aqui, e com os filhos deles. Eles já eram, o Noé já era avô, já tinha os netos, então já tinha os filhos, as noras, os netos, já estava tudo ali na arca. Versículo 17 é dito assim: todo animal que está contigo, e toda carne de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze para fora contigo. E provem abundantemente a terra. E, agora vem aqui a questão do princípio. Ele fala assim, ó, provem a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Aqui está o princípio que eu disse para o irmão do paralelo, tá? Então, tanto a história criada por intermédio, revelada por intermédio de Adão, quanto a história revelada por intermédio do Noé, ela traz um princípio, essa história, essa revelação. Essa é a pedagogia da história. É Deus falando com o homem, com a humanidade. Olha, vocês precisam entender esse princípio. Vocês precisam encher a terra abundantemente. Vocês precisam frutificar. Vocês precisam se multiplicar sobre a terra. Então, esse aqui é o princípio. Então, tanto você vai ver esse princípio acontecer, sendo revelado, sendo mostrado, sendo dirigido pela história de Adão e também pela história de Noé. Então, o que acontece na história, tá, irmão, traz no seu eixo uma palavra de, assim, que seja uma palavra mais pedagógica, mais responsável, para que a humanidade entenda a bênção de Deus e o propósito da criação. A bênção de Deus está sobre o propósito da criação. E o propósito da criação é que cada ser humano, assumindo a sua responsabilidade naquilo que ele foi formado, ele vai encher a terra, ele vai frutificar e ele vai multiplicar. Esse é o princípio. Se você viu aqui, e salvo engano, tem uma outra passagem também que fala a mesma coisa, só que agora eu não lembro onde que é. Isso aqui é estudos que eu já fiz há muitos anos atrás e agora eu não estou lembrado certinho. Eu lembrei do Adão e lembrei do Noé. Agora o terceiro, onde que eu vou? Não, agora, se eu falar agora, eu vou estar falando coisa que eu não vou lembrar, tá? Mas, se não me engano, tem uma outra passagem que fala também dessa mesma coisa, que é esse princípio novamente sendo mostrado, sendo revelado. Amém? Mas esse é o princípio. Essa é a formação trazida por Deus através de uma história pedagógica. Então, é um pai que precisa comunicar aos filhos que os filhos são os responsáveis, filhos responsáveis por revelar a bênção que eles receberam na origem, por multiplicar-se, por encher a terra e também frutificar. Bom, se nós entendêssemos isso, se as pessoas entendessem isso, o mundo estaria em outro patamar. Mas as pessoas ainda não entenderam isso. A maioria das pessoas ainda não entenderam isso. Tem gente correndo atrás de ser abençoado até hoje. Vive buscando a bênção. Querem ser abençoadas. Se reúnem para pedir para Deus abençoar. Faz as orações pedindo a bênção de Deus. Por que que isso está acontecendo? Porque ainda eles não entenderam que a bênção já aconteceu na origem. Deus não tem obrigação e não precisa fazer de novo o que ele já fez antes de tudo acontecer. A gente precisa assumir que nós somos abençoados, que nós já fomos abençoados na origem. É isso que falta para a humanidade entender. E que essa humanidade que foi abençoada, ela foi abençoada para um propósito. E qual é o propósito da humanidade? Frutificar, multiplicar-se e encher a terra. Mas em que sentido? Encher de gente? Também encher de gente, mas é para encher daquilo que nós somos, da bênção que nós somos.
A bênção foi nos dada para que nós possamos multiplicar. Então você vai ler vai ver o apóstolo Paulo dizendo isso quando ele fala assim: olha, a humanidade, ela tem uma expectativa. E essa expectativa da humanidade que ainda não conhece Deus, ela será suprida quando os filhos de Deus se revelarem. Então, a ardente expectativa da humanidade está aguardando o quê? O que a humanidade está aguardando? Um governo novo para 2026? Está aguardando, sei lá, a invenção de alguma outra coisa? O que a humanidade está aguardando? O certo, irmãos, o certo é nós sabermos o quanto isso tudo é responsabilidade da nossa família, dos filhos de Deus. Nós somos os reveladores de Deus. O propósito de Deus está sobre nós, para que nós possamos revelar esse propósito. E como que eu revelo? Sabendo que eu sou abençoado, que eu estou aqui no sentido de frutificar, multiplicar e de encher a terra. Então Deus mostrou isso em Adão. A humanidade entendeu? Não. Ele acabou com tudo e mostrou isso em Noé de novo. A humanidade entendeu? Ainda não. Tem muito que se revelar ainda. Amém, irmãos? Não sei se ficou claro aí, irmão Sérgio Douglas. Então, Armando, não ficou claro para mim, não. Eu ia Não? te falar um negócio. Enquanto você estava falando aí, eu lembrei. Você falou que Deus não tem obrigação de De nos abençoar? abençoar de novo, sendo que ele já fez tudo isso antes de tudo, né? Sim. As pessoas ficam correndo atrás da benção, isso é fato. Então, basta a pessoa entender que ela já é abençoada para poder, assim, vamos dizer, poder receber aquilo que ela almeja, Não, irmão. entendeu? Esse Ah, negócio de querer receber, esse aqui é interessante, sua pergunta. Você quer receber o que você já tem, entendeu? As pessoas correm atrás de receber o que já é delas. Você lembra do segundo filho, do filho pródigo que nós falamos semana passada? As pessoas sim. vivem como se fosse o segundo filho, ele quer receber uma coisa que já é dela. E ela não desfrutou isso por anos, ela ficou sofrendo por anos, querendo uma coisa que ela já tinha. Deus nunca tirou dela. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O primeiro filho saiu de casa, ficou distante do pai. Quando ele volta, o segundo filho reclama o que que ele reclama? Olha, meu pai nunca me deu. Não é isso? E o pai fala para ele o que, Mas sempre esteve filho? ali. Hã? Mas sempre esteve ali, né? Ele fala que o pai nunca Exatamente. deu, mas sempre esteve ali. Exatamente. Ele falou, filho, isso aqui tudo sempre foi Deu. seu. Entendeu? Então Deus não tem que abençoar. Deus não está dando bênção para ninguém, irmão. É isso que as pessoas não entendem. A bênção foi dada na origem. Isso é muito, muito interessante. Se as pessoas entendessem isso, o sentido da vida da pessoa mudaria. A bênção foi dada na origem. Mas e quanto o paralelo que o irmão falou do Adão com a, com a, O com Noé, Noé, que eu não o paralelo é consegui. exatamente esse, que as pessoas não entenderam isso quando foi explicado em Adão, e Deus novamente gera uma história para que isso fosse revelado de novo e explicado agora em Noé. A mesma história. Sempre que a gente fala que a Bíblia ela sempre repete as mesmas coisas, pode ver que essa história da criação aqui em Noé, agora é uma história diferente, mas a criação é para revelar mesmo o sentido da criação, uma história diferente, não é? Agora, o Adão ele representou todo o homem, não foi? Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, os criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Tá, Adão e Eva, representando toda a família. Aqui a família de Noé é a representação de toda a família de novo. Aqui está toda a família de Noé saindo da arca, tá? Toda a família de Noé. E qual foi a ordem para eles? Olha, vocês são abençoados. Frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Essa foi a mesma, esse é o paralelo, irmão, é a mesma ordem que foi dada a Adão
também foi dado a Noé. A mesma ordem, o mesmo princípio. Esse é o princípio como coloco assim, da nossa formação dentro do sentido daquilo que é o propósito de Deus. Então, esse é o propósito. Por que o Serginho veio no mundo? O Serginho veio no mundo para revelar o quanto ele é abençoado, multiplicando, frutificando e enchendo essa terra. Então, por onde você passa, os olhos da criação estão sobre você, para enxergar em você o quê? Um abençoado, multiplicador, frutificador e o quanto você influencia a terra nesse sentido, o quanto você enche a terra nesse sentido. Entendeu, irmão? Entendi, irmão. Então, irmão, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que você tem um sonho de ter algo na vida. Então, esse sonho já está realizado. Sim, Porque irmão. tudo Na que você quer realidade, ter já está aí. esse sonho já é um sonho de, como que eu falo assim, é uma amostra daquilo que está pronto. É que a gente fala assim, aquelas conversas que a gente tem muitas vezes no grupo particular, porque não é fácil para a gente comentar a respeito disso diante de um YouTube, por exemplo. Porque as pessoas não têm o princípio, elas não começaram lá no começo para poder ter a noção exata do que é a realidade. E você soltar um assunto desse assim, a pessoa pegar pelo meio, ela nunca mais aparece para poder ouvir a gente. Entendeu? Mas a realidade é, tudo está pronto. Tudo está pronto. Não existe nada novo debaixo do sol. Não tem nada novo debaixo do sol. Então aí que está. Como que esses homens chegaram a esse nível de conhecimento, irmãos, de entendimento? Chegaram. Eles entenderam que tudo está pronto. O apóstolo Paulo fala assim: olha, você não tem falta de coisa alguma. Sabe o que é isso? Não ter falta de coisa alguma? É não ter falta de nada. Não te falta nada. Você está na casa do Pai. Ou melhor, o Pai está em tudo, né, irmãos? E você está nele. Mas é difícil a pessoa individualista, a pessoa que olha para a palavra e traz sempre para o indivíduo, ela compreender essa totalidade. Quando a pessoa ela vive o individualismo, provavelmente, irmãos, ela vai ter uma percepção futurista de Deus, porque ela vive o individualismo. Então, não funciona para ela de acordo com aquilo que é a condição dela, ela vai jogando tudo para o futuro. Então, Deus vai me abençoar, Deus tem uma promessa comigo, a misericórdia de Deus é a causa de eu não ser consumido, graças a Deus eu não estava no avião que caiu, não é? Então, ela vai jogando tudo para o futuro, porque é assim que a humanidade vive Deus. Por falta de conhecê-lo, ela joga a sua expectativa nele para que o futuro revele isso para ela. Só que aquele que conhece, ele vive o Deus do agora, é o Deus do já, é o Deus da eternidade, porque ele já conhece. Então ele não tem mais expectativa de futuro, ele vive a realidade aqui e agora. Essa é a diferença. Maninho, Oi? é que nem eu digo, é tudo filho pródigo. Tem tudo, mas não sabe. Tem tudo, mas não sabe. E tem aquele que cai fora, né? Sai da casa para tentar fazer por si só. Ô, irmão Sérgio, eu não falei que tinha a terceira passagem que Deus confirmava isso? Eu achei. É o Gênesis 9. Gênesis 9. Isso, aqui é a terceira parte que fala, ó, e é sobre a família de Noé ainda, tá? Ele dita assim, ó, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, olha só, a bênção onde que tá? Na origem, irmão, na origem, entendeu? Você não vive para ser abençoado, você vive para revelar a bênção que você já recebeu. Só que as pessoas vivem para ser abençoadas, elas querem ser abençoadas. Só que, de fato, ela deveria viver para revelar o que elas já são, abençoadas. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Exatamente como está lá em Adão, em Gênesis. Exatamente.
Deus está falando assim, pelo amor de Deus, filho, entenda isso. Pela terceira vez eu estou te falando, pelo amor de Deus, filho, entenda isso. É Deus falando por amor de mim mesmo, entenda isso, né? Entenda que vocês são abençoados na origem e o princípio da criação, o propósito da criação é que vocês sendo abençoados, vão lá, frutifica essa bênção, multiplica essa bênção, encha a terra com essa bênção que vocês são. Esse é o princípio, irmão. É como se Deus estivesse clamando para que o homem entendesse a sua origem, a sua formação, do que ele é feito, como ele é feito. Amém? Entenderam, irmãos? Então, a terceira passagem é essa daqui que eu tinha falado para os irmãos que eu tinha estudado antigamente. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Então tem, ó, em Gênesis capítulo 1, é a formação em Adão. Depois tem em Gênesis capítulo 7, que eu li ali, né? Depois tem Gênesis capítulo 9, que é do de Noé. Falando a mesma coisa, irmão, tá falando a mesma coisa. E o capítulo 9 é exatamente um copia e cola do texto de Adão, lá em Gênesis capítulo 1. É exatamente igual. Você entendeu o que é o princípio aqui do propósito? Qual que é o propósito da sua vida, irmão Serginho? Qual que é o propósito da sua vida, irmã Cileide? Qual que é o propósito, irmã Cleusa, do seu viver aqui? Por que você veio a esse mundo? Donata, Arlindo, por que vocês vieram a esse mundo? Vocês vieram a esse mundo para revelar o que vocês são. O que vocês são? Seres abençoados, com tudo que eu preciso, eu sou totalmente abençoado, que eu devo agora multiplicar, que eu devo frutificar, multiplicar e encher a terra com essa bênção que eu sou. Se os homens entendessem isso, irmãos, isso é uma maravilha. Não é verdade? Agora, quantos entendem isso de verdade? E também, outra coisa, viu, irmão Arlindo? Pode falar. Não é só entender também, né? Não é só entender, né? Aceitar também, né? A questão é você viver isso, né, irmão? É você, de fato, conhecer quem você é e viver isso, né? Quem você é. Se você Porque não adianta viver nada isso, você entender e não aplicar isso, não resolve nada. Porque o evangelho ele tem que ser orgânico. Se ele não for orgânico, não resolve. Adianta isso estar estampado numa parede, escrito numa frase, dentro de uma igreja? Não, isso aqui só vale se estiver sendo aplicado dentro de mim. Aí vale, senão não vale. Se ele não for orgânico, não vale. Não tem valor nenhum. Entenderam, irmãos? E a gente fala das histórias, né, irmãos? Qualquer história da Bíblia, se você pegar ela para estudar ela, e você não entender ela de forma a se revelar organicamente em você, ela nada tem valor. Não tem valor nenhum. Ela só tem valor, só terá valor se isso for vivo, se for real, vivo dentro de você, aquela revelação. E aí tem valor. Igual você saber, olha, eu sou abençoado na origem, eu preciso multiplicar, frutificar, encher a terra. Você sabe disso, tá? E agora, o que eu faço com isso? Se eu deixar lá escrito isso na parede da minha sala, do meu quarto, e aí o que resolve para mim? Não resolve nada. Se tiver escrito na Bíblia, resolve alguma coisa para você? Nada. Não resolve nada. Ou você aplica isso, coloca isso em prática, ou nada resolve. Irmão Serginho, você entendeu? Se não for aplicável isso, se não for vida, se isso não for real, não resolve nada, não adianta nada. Isso se torna uma religião, se torna um dogma, se torna uma teologia, se torna uma ciência teológica, mas não resolve nada, nada acontece. Então, irmão, mas não é isso aí que a gente pratica todos os dias? Então, aí tá no caminho, não é? Se você agora, pratica isso, se você pratica todos os dias isso está então em ação, isso está sendo executado. Mas se você sabe e nada faz com isso, não resolve nada. Não muda nada. Agora me fala uma coisa, irmão, a caridade tá dentro disso aí, não tá? Tá dentro disso aqui. O que é a caridade? A caridade nada mais é do que você encher aquele espaço, aquela terra, ou aquela vida, ou aquela família, ou aquela pessoa, com o quê? Com aquilo que você é. Isso é a caridade. O que é o amor? É você encher aquele espaço, aquele local, é você encher aquele pedaço da terra com aquilo que você é. É isso que as pessoas precisam entender. Então, quando você chega num local, por exemplo, você saiu da sua casa, estou saindo para trabalhar, Serginho sai de casa cedíssimo, 3 horas da manhã, 2 horas, sei lá que hora que ele sai.
Sai, já está passando pela rua, encontra a primeira pessoa. A pessoa está ali também, indo. Aí eles começam a caminhar junto. Oh, bom dia, tal. Olha, hoje é um dia maravilhoso, esse dia em que Deus proporcionou para nós. Olha, fica tranquilo, meu irmão, que seu dia vai fluir hoje magnificamente, porque tu é um abençoado. Serginho falando com a pessoa, entendeu? Ele já está enchendo aquela pessoa com aquilo que ele é. Mas ele fala tudo isso com o rosto demonstrando uma preocupação, uma atenção. Ô, irmão, você é abençoado, mas você está ali todo, sei lá, demonstrando coisas diferentes. Falando uma coisa, mas vivendo outra. Isso está representando? Não, não está. Isso não representa. Ou é ou não é, irmão. Ou você é um abençoado, ou você é um multiplicador, ou você é um frutificador, multiplicador e enchedor da terra, ou então não é. É isso que eu estou falando para os irmãos. Então você chegou na empresa, já passou pelo guarda da portaria, já disse para ele: olha, você é um abençoado, irmão. O dia seu hoje vai ser tranquilo. Hoje seu dia vai ser um dia de bênção. Multiplica aquilo que você é. Você vai sempre contagiando as pessoas com aquilo que nós somos. Então as pessoas elas vão vendo que um filho de Deus, ele chega em qualquer lugar que ainda que seja trevas, ele ilumina aquele lugar. Ele enche aquele espaço, ele enche aquela terra com aquilo que ele é. E o que que ele é? Ele é um abençoado. Ele está ali multiplicando a bênção que ele é, ele está ali frutificando a bênção que ele é, ele está enchendo aquele espaço da bênção que ele é. É assim que funciona, irmão. E as pessoas veem a diferença, porque eu vivo isso o dia todo, irmãos. Eu vivo isso constantemente. Então eu falo para os irmãos de coisas que eu vivo. Eu chego para trabalhar, em qualquer lugar que eu já chego ali já abençoando as pessoas, mostrando para elas o caminho da luz, revelando para elas que elas são filhas de Deus, que eu sou um filho de Deus e que elas são filhas de Deus. Isso vai fazendo toda a diferença na vida das pessoas. Eu não chego ali para ser abençoado. Eu não chego ali naquele local porque eu preciso de um emprego. Não, eu cheguei ali para trabalhar o que eu sou, entendeu? Para mostrar para eles quem eu sou. Isso vai fazendo a diferença. É isso que vai mostrando para as pessoas o quanto elas têm o valor em Deus, quanto elas são abençoadas em Deus. E dentro da sua casa, com a sua família? Mesma coisa. Aí é mais ainda. Porque aqui você não tem como usar máscara, né, irmão? Dentro Porque de casa. porque o dia a dia da gente tem dias bons e tem dias que não são tão bons assim, né? Você Na teve verdade, alguma todos os coisa? dias são bons. Nós interpretamos eles como não sendo tão bons assim. Sim. Às vezes você teve algum. É isso aí, Cileide. É isso aí, Cileide. Nossa, agora você falou tudo. Eu não escutei o que a irmã Celeste falou, irmão. Não saiu para mim o som da Celeste aqui. Não, ela não falou, ela escreveu. Ah, tá. Ela falou assim, ó, presta atenção, irmão Serginho. Você é uma pessoa que não vai buscar, entendeu? Você vai levar. Então, você não sai de casa para buscar alguma coisa. Você sai de casa no propósito de levar coisas para as pessoas que não têm. Você entendeu, irmão Serginho? Então, você não vai buscar no seu emprego o seu salário. Você vai no seu emprego entregar, levar aquilo que você pode proporcionar para eles. Se a pessoa vive isso, irmão, ela vive completa. Se não, ela vai viver faltante, sempre precisando ser abençoada. E é o que a maioria faz. Elas olham para o campo e elas veem que está faltando. Jesus Não, falou assim, irmão, ó, sabe o que olha é? de novo e vê que está sobrando, não está faltando. Não está Você faltando sabe qual que é o nada para problema? você, está sobrando oportunidade para você se revelar. É isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte: as pessoas vão, muitas das vezes, olha para o lado e vê que a grama do vizinho é mais bonita, mais verde que a dela. Entendeu? É, Sempre está achando isso. sempre. E se você estiver feliz, ela está feliz. Mas se você estiver feliz muito mais que ela, que está feliz,
ela já não está feliz. É assim que as pessoas estão vivendo. Quer dizer, eu quero ver você bem, mas não bem melhor que eu. Então, aí que Tá cheio de está gente assim aí, irmão. o X da questão, irmão. O X da questão está nisso. Porque Deus não criou nós para sermos felizes. Não é o propósito de Deus fazer da gente pessoas felizes. Porque Deus, quando Ele nos revelou, quando Ele nos criou, Ele já nos fez o quê? Alegres. Isso está em nós, nós somos alegres. A pessoa alegre, ela precisa estar 100% feliz o tempo todo? Não. Mas ela é Não, alegre o tempo todo. todo. Entendeu? Faz piada até com as coisas ruins. É, porque ela é alegre. Entendeu? Porque ela entende quem ela é. Então eu não preciso ser feliz, irmão. Tem muitas coisas que não me traz felicidade. Mas eu ver uma pessoa crescendo, pode até ter um sentimento, olha, a grama minha tinha que estar mais verde, não é? Porque eu que sou filho de Deus. Olha o sentimento errado aí da coisa, né? E eu não estou feliz com a grama do meu vizinho estar mais verde, eu estou triste. Mas eu sou uma pessoa alegre, então isso não pode me envolver. Aí a pessoa cai em si, Isso. entendeu? Isso não pode me modificar quem eu sou. Eu sou alegre. Então eu tenho que me alegrar com o que está acontecendo. Eu tenho que viver essa alegria, porque eu sou essa alegria. Eu tenho que externar essa alegria. Então, é uma condição de conhecimento. Eu já disse para os irmãos, muitas coisas de Deus eu não entendo, irmãos. Não entendo. Muitas coisas que Deus faz, que Ele fez, que Ele mostrou, que Ele revelou, não entendo. Mas eu conheço Ele. Então, não é o que eu entendo, é o que eu conheço. O que eu conheço de Deus é que me faz pleno. Não é o que eu entendo ou que eu deixo de entender. É o que eu conheço dele me faz pleno. Então vai ter coisas que você não vai entender. Poxa, eu não entendo porque aconteceu isso. Eu não entendo porque aconteceu isso. Mas eu conheço Deus. É isso que faz a diferença. Então, se você olhar para a história bíblica, se você olhar para os contextos bíblicos, sabendo que posso não entender isso, mas eu conheço o Senhor de tudo isso, eu conheço quem governa sobre tudo isso, você vai ter uma visão diferente da Bíblia. Você vai começar a ver coisas ali que você não via antes. Vamos ver o que a irmã Cireia escreveu aqui. A alegria é um estado interior independente dos acontecimentos externos. Exatamente. É isso aí, irmão. Não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro. Essa é a questão. Só que nós muitas vezes queremos viver o que está externo, né? Você acha que a maioria das pessoas entende que elas são as influenciadoras do ambiente, não que o ambiente são influenciadores dela? Não entendi a pergunta, irmão. Influenciadora do quê? Do ambiente. Quando você sai da sua casa, você quer encontrar um ambiente favorável a você ou você vai para ser o favorável a qualquer ambiente? Ah, tá. Você sai para encontrar coisa boa. Só que, de repente, o ambiente vai ficar se tornar melhor com você lá. Então, se você já sai para encontrar coisa boa, você já está saindo errado. Tá Entendeu? entendendo? Não. 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 Por exemplo, se você acha que você precisa de uma boa igreja para ter um relacionamento com Deus, você precisa de uma boa família para ter um relacionamento com Deus, você precisa de um bom ambiente de trabalho para ter um relacionamento com Deus. Se você é esse tipo de pessoa, é porque você não entendeu ainda quem você é. É em você sendo uma pessoa que conhece Deus e tem um bom relacionamento com Ele, qualquer ambiente é transformado por aquilo que você é. Então você não precisa de uma boa cidade para você morar. Você não precisa de uma boa Então, casa para você morar. Entendeu? As basta raposas, você estar elas em têm. qualquer lugar. Exato. As raposas têm os seus covis, os passarinhos têm seu ninho, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Por quê? Porque onde eu vou é o meu ambiente. Eu sou a luz daquele ambiente, a alegria daquele ambiente. Exatamente, irmão Bruno. Mas é isso que a gente vê a dificuldade do povo entender, irmãos. Eles não
A maioria das pessoas, infelizmente, não consegue entender isso. A maioria das pessoas estão procurando uma igreja para ser abençoada, está procurando um pastor para abençoá-la. Olha, elas ficam atrás de coisas tão assim, pequenas e elas esquecem de viver o que elas são. E agora na prática, como é que funciona isso aí, irmão? Eu Isso é a vou prática, irmão. Isso que eu estou falando é a prática. levar minha família para comer num restaurante, Exa- entendeu? Um restaurante Então, chique, bacana, boa comida. Aí eu vejo no caminho lá, comida de boteco, R$ 20 a porção para 10 pessoas. Pô, aqui tá bom, tá jóia aqui, e aí? então, você vai Diz lá para para mim aí. abençoar, você vai lá para abençoar o ambiente ou você vai lá para ser abençoado naquele ambiente? Não, mas você tá saindo com a sua família, Exatamente. Você está saindo para quê? Para você abençoar o ambiente ou para você ser abençoado naquele ambiente? entendeu? Hã? Qual que é a prática? A prática é você sai para abençoar. Aí você vai levar num restaurante caro. Não tem problema quando você for no caro, no barato. É isso que as pessoas não conseguem entender, irmão. Não tem problema o local. Não, Não eu tem tô pro... falando assim em questão de frustração. Você falou para sua família, eu vou levar vocês lá no Baby Beef, entendeu? Aí você Ah, passa no caminho, tá lá, ó, aqui no Zé, o rango é X, entendeu? certo. Aí você para lá, a pessoa fala, você não falou que ia levar nós no Baby Beef? Então. Mas aí, se a família for uma família que está na linha do entendimento, ela consegue abençoar tanto aonde? No Baby Beef ou no Boteco do Zé. Entendeu? Para ela não faz diferença Nenhuma. nenhuma. Você está entendendo, irmão, o que eu estou falando? Entendeu? Entendeu? Uma família que conhece. Estou falando uma família que conhece, de pessoas que É a conhecem. família que conhece. É. Agora, se a pessoa não conhece, irmão, aí ela sai para ser abençoada. E todo mundo que sai de casa para ser abençoado, irmão, é terrível você lidar com essa pessoa. As pessoas que buscam ser abençoadas são as piores pessoas para você lidar com elas. Porque nada satisfaz essa pessoa. É o que Deus fala o tempo todo na Bíblia. Nada satisfaz. Se você tira ela do Egito, ela continua reclamando, entendeu? Porque ela quer ser abençoada. Você faz ela caminhar no deserto, dá para ela sombra e água fresca. Ela continua reclamando porque ela quer ser abençoada. Você dá carne para ela, dá o pão, ela continua reclamando porque ela quer ser abençoada. Nada basta para a pessoa que quer ser abençoada. Então, uma família que quer ser abençoada, irmão, é difícil você lidar com essa família. Você não consegue lidar com seus familiares que querem ser abençoados. Porque uma pessoa que entende que ela é abençoada na sua origem e que ela está aqui para abençoar, ela se torna uma pessoa fácil de lidar com ela. Porque para ela tudo é perfeito, tudo está bom. Entendeu? Se ela tem dinheiro, amém, tá bom. Se ela não tem dinheiro, amém, tá bom. Se eu posso comer no restaurante X, ótimo, hoje eu posso comer. Se amanhã eu não puder comer no X, ótimo também. Entendeu? Eu vou comer no Y. É mais barato? É, mas ali tá bom. Porque eu não saio para ser abençoado, eu saio para abençoar. Amém, irmão? Entendeu? Então, tudo isso acontece por quê? Porque você é um ser que precisa ser abençoado, irmãos. Você entrou nesse mundo para ser abençoado. Você Eu já entrou nasceu aqui para abençoado. chegar no fim da sua vida, no fim dos seus dias, e lá para ser pesado numa balança para ver se você deu certo ou não. Se valeu a pena ter te criado, se valeu a pena a sua vida, se é para isso que você entrou aqui. O Adão, você é abençoado. O Noé, você é abençoado. O Bruno, você é abençoado. Você foi abençoado na origem. Você foi feito abençoado. O Lucas, você é abençoado. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Então, você foi abençoado na sua origem. Quando você foi criado, você já foi abençoado. A ordem para vocês é frutifica, multiplica e enche a terra. Acabou. Vocês já são abençoados. Ô, Creuza, você é abençoada. Donata, você é abençoada. Cileide, você é abençoada. Serginho, você foi abençoado. Isso é a verdade, irmão. Isso aqui não é religião, isso aqui não é teologia. Isso aqui é orgânico, é verdade. Entendeu? Agora, frutifica, multiplica e enche a terra.
Então, quando você entende isso, você acorda de manhã cedo, você fala assim, poxa vida, Pai, onde é que eu vou frutificar hoje? Onde que eu vou multiplicar? Onde que eu vou encher hoje? Porque a bênção está sobre mim. Já sai de casa dessa forma. Então, você não procura um ambiente para aquele ambiente te fazer o bem. Ai, eu não gosto desse lugar, não. Esse lugar aqui não me traz boas memórias. Esse lugar aqui eu sinto um negócio ruim quando eu venho nessa casa. Quando eu converso com fulano, eu sinto uma coisa diferente. Por quê? Porque o fulano está te influenciando? Você não tem convicção de quem você é? Essa é a questão. Ah, eu não vou na igreja do fulano tal, não, porque aquela igreja lá não me faz bem. Para com isso, irmão. É você que tem que fazer o bem para aquela igreja. Aquela igreja nunca teve a responsabilidade de fazer bem para você. Ah, eu não vou na casa do fulano, não, porque não me sinto bem lá. Mas a casa do fulano tem a responsabilidade de abençoar você? Ou é você que tem a responsabilidade de abençoar a casa do fulano? Você que tem que ser luz. Fala, Dô. Você que tem que ser a luz. Você que tem que ser a luz. Você é a luz do mundo, o sal da terra. Mas é difícil as pessoas entenderem isso, fala a verdade. As pessoas entendem, mas elas querem dar um jeitinho brasileiro, né? Bom, se ele tiver melhor, eu vou ali. Não, ela não quer que ela melhore o local. Ela quer ir no local que já está melhorado. Entendeu? Aí você começa a acompanhar a vida do Jesus, o homem, né, irmão? Por onde ele percorreu, onde ele passou. As pessoas diziam para ele, não vai lá em tal lugar, não. Ele falou, não, mas é lá que tá ruim, é. Então é lá que eu vou. Bom, se fosse para Deus escolher uma igreja para ir, fosse para Deus escolher uma igreja para ir, você acha que ele ia na igreja que os filhos dele tá tudo certinho, tá tudo bem, ou ele ia na igreja onde tá tudo errado? Tá tudo errado. Ele é na igreja dos doentes, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Oh, Não, com certeza. É É, fato. Ele veio para os doentes, né? Mas é isso aí. As pessoas têm uma visão muito, muito assim, individualista, né? E egoísta a respeito de Deus, né, irmãos? Muito individualista e muito egoísta a respeito de Deus. quanta coisa se passou, quanta coisa se aprendeu. Exatamente. Glória a Quanta Deus por coisa a isso. gente teve que desconstruir para construir novamente. Mas é que no sistema religioso é bem diferente do orgânico que a gente tem aprendido, né? É. Porque eles ensinam que você tem que ter o melhor, porque você está ali servindo a Deus, não é o Pai, não. Você está ali na casa de Deus, servindo Ele, você está fazendo o melhor de você para Ele, então você tem que ter o melhor. As primícias têm que ser sua, as coisas melhores têm que ser para você, e o resto é o resto. Isso não existe. Isso não existe. Foi o homem que impôs isso para ele próprio. E isso não existe. Não existe, claro que não. E vai dizer isso para eles hoje. Nós somos loucos. Pois é, você lembra na época que a gente ouvia a palavra, né? O Arlindo sabe, você sabe, que a gente pensava, né? Nossa, eu queria que o meu filho estivesse aqui, eu queria que minha esposa estivesse aqui, eu queria que meu irmão estivesse aqui, essa palavra. E o que a gente aprendeu com isso? Que essa palavra é para nós. É para nós. Ali, para que nós pudéssemos fazer a diferença. E é o que a gente entende hoje, que nós já somos abençoados, nós fomos abençoados na criação do mundo, para revelarmos que nós somos filhos de Deus. Não estamos atrás da bênção, nós somos a própria bênção. Mas penamos bastante para entender isso, né, Arlindo? E tem muitos que até agora ainda não entendeu, viu, irmã? Tem gente que quando vê a gente fala assim, oi, bênção, a bênção chegou, mas com
outro significado. Já olha para as mãos para ver se está trazendo alguma coisa, já está com Não é para receber, é só para entregar agora. outras intenções, outros interesses. Porque às vezes a gente encontra as pessoas, vai cumprimentar ela. Oi, benção, como é que você tá? Tá aí. Revela a vitória aí, irmã. Conta as bênçãos. Financeira ou profecia? Bem por aí. Aí eu falo, não tem benção para contar, não. A minha benção já foi contada na fundação do mundo, filha. Já quando eu nasci, eu já fui abençoado. Então, minha benção é todos os dias. Tem coisas que é difícil você conversar com as pessoas, você tratar das pessoas, né? Sabe Tem por muita quê? coisa que é difícil. Porque o ser humano, ele leva as coisas tudo pro lado da sua própria necessidade, né, irmãos? O mal do século, o que que é? As pessoas fazerem do seu ventre o seu Deus. Esse é o problema. Então, a minha necessidade se tornou a minha motivação. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.